Olá, no ar mais um Câmara em Ação, o jornal que mostra aos cidadãos a atuação dos vereadores de Aracaju. Veja as principais manchetes do programa de hoje. Ivaldo José alerta para a importância de um fonoaudiólogo no tratamento da gagueira. E Jailton solicita sinalização na Avenida Tancredo Neves. O Câmara em Ação começa agora. O vereador Ivaldo José destacou a importância do fonoaudiólogo na correção da fala de crianças e adolescentes. Fonoaudiologia não é mais artigo de luxo, vereadora Miriam Ribeiro, para ricos. É uma ferramenta que pode ser colocada à disposição das famílias carentes para que filhos com idade entre 0 e 10 anos possam fazer correção na fala. A gagueira não pode ser motivo de gracinha. A gagueira deve ser corrigida. O Bertolino Menezes, o vereador colega que trabalhou na TV Sergipe, sabe que as emissoras de comunicação, todo mundo em televisão fala bonitinho, tudo certinho, porque passam pelas mãos dos fonoaudiólogos que ensinam como colocar a voz, a respiração, para que as pessoas não engulam letras nem palavras. Mas, enfim, a Rede Globo, em um grande momento, faz esse alerta. Fonoaudiologia, gagueira, não é brincadeira. O vereador Dr. Gonzaga falou sobre o projeto de sua autoria, que disponibilizará fraldas geriátricas a pessoas idosas ou com algum tipo de deficiência e não tem condições de comprá-las. A fralda descartável, senhor presidente, é um produto fundamental para a manutenção de higiene e bem-estar dos idosos, tanto acamados, não é, como aqueles que estão já em grande fase terminal. Como também com problema de saúde, como o mal de Alzheimer, ou após a ocorrência de um AVC. O AVC, todos nós sabemos que é o derrame cerebral. E também para as pessoas que possuem deficiência física de alto grau. Infelizmente, nós sabemos que a maior parte dessas famílias não possui um orçamento mensal adequado, senhor presidente, para arcar com as despesas desse produto. De acordo com o artigo 9º do Estatuto do Idoso, é obrigação do Estado garantir à pessoa idosa a proteção à vida e à saúde, mediante a efetivação de políticas sociais, políticas públicas que permitam um envelhecimento saudável e em condições de dignidade. O vereador Elber Batalha Filho utilizou a tribuna para informar sobre conversa que o parlamentar teve com o bispo auxiliar Dom Henrique em relação à participação da Igreja Católica nas eleições de 2010. Quero registrar inicialmente do papel equilibrado que o vereador Matos teve nesse processo, nessa intermediação. Matos poderia ter tido uma postura de acirramento de ânimos, mas ponderou pela conversa, pelo diálogo e pelo desprendimento também, tenho que registrar aqui, de Dom Henrique, em ter conversado, dialogado, ter posto as ponderações que ele tinha. Coloquei também as nossas ponderações. Disse a ele, dentre outras coisas, que a Igreja Católica é um patrimônio cultural do povo brasileiro e quando há alguma pretensa hipótese de se tomar lado num processo eleitoral, o povo, seja de qualquer matiz, se sente como se a nação brasileira estivesse se dividindo, porque a igreja é uma referência cultural, sociológica do nosso país, independentemente da religião, vereadora Miriam, que a pessoa faça parte, ouvir suas ponderações, e quero registrar aqui o despreendimento e o compromisso que Dom Henrique firmou, já com o governador, ele me comunicou anteriormente, e ontem conosco, conversando com ele, com o vereador Matos, de que ainda no dia de ontem haveria uma reunião com bispos, com padres de todas as paróquias de Sergipe, no sentido de que houvesse a exclusão do assunto eleições, segundo turno 2010, das homilias das igrejas. O vereador Jailton Santana explicou a indicação de sua autoria sobre a melhoria na sinalização da Avenida Tancredo Neves. Há cerca de aproximadamente 6 meses, nós apresentamos aqui a indicação na Câmara Municipal para que a Prefeitura pudesse sinalizar com faixa de pedestre aquela passagem
na Avenida Tancredo Neves, que fica em frente à maternidade Nossa Senhora de Lourdes, ao Senan, à Academia de Polícia. Ali próximo também funciona a Faculdade Pio X e outros órgãos ali existentes, a exemplo do SESI, onde crianças, inclusive, estudam na escolinha do SESI e que trafegam diariamente naquela artéria, ou seja, a Tancredo Neves. Solicitamos que a Prefeitura instalasse ali uma lombada eletrônica ou uma faixa de pedestre ou a colocação diariamente de um fiscal de trânsito, um agente de trânsito, para dar condição às pessoas atravessarem aquela via que é uma das mais movimentadas em Aracaju. O vereador Dr. Emerson utilizou a tribuna para esclarecer projeto de lei de sua autoria, que dispõe sobre a obrigatoriedade de placas informativas de segurança, próximo a elevadores em prédios comerciais e residenciais de Aracaju. Obrigatoriamente tem um aviso, é sempre bom chamar a atenção, às vezes as pessoas estão desatentas e um aviso desse pode salvar vida. Nós temos uma funcionária aqui da casa que me disse que um parente dela morreu em Salvador porque caiu no fosso do elevador. Então, aviso aos passageiros, antes de entrar para o elevador, verifique se ele está parado neste andar. Parece o aviso do óbvio, mas é fundamental que a gente tenha essa preocupação no sentido de fazer a prevenção de acidentes, de tomar cuidado no sentido de contribuir com a população. Já tramita aqui nessa casa um com relação aos avisos quanto aos portadores de marca-passo, nessas portas que existem nos bancos, para que, inclusive, os servidores estejam orientados para atender as pessoas portadoras de marca-passo, para a gente evitar que uma pessoa dessa, inadvertidamente, tente passar, ou quando quiser passar, quando o sistema não estiver acionado, que os guardas estejam orientados a dar atenção a essas pessoas. O vereador Bertolino Menezes apresentou o projeto de lei de sua autoria, que isenta idosos e deficientes físicos de pagarem estacionamento na Zona Azul. A gente tem que homenagear o idoso, a gente tem que homenagear o deficiente físico. Nada mais justo, nada mais correto, nada mais digno, nada mais consciente do que a gente respeitar ainda mais, do que a gente dar ainda mais qualidade de vida às pessoas que já tiveram 60, 70 anos de luta nesse país, nesse mundo, que passou pela fase de criança, passou pela juventude, passou pela fase mais adulta, e ao final, sabe, de sua carreira, ao final de sua vida, com mais 10, 20, 30 anos de vida, quem sabe é Deus, a gente estenda o tapete vermelho para essas pessoas e diga que elas têm também esse direito, como já têm esse privilégio nos ônibus, na rede bancária e em outros atendimentos por aí afora. Então, eu justifico, sob a alegação de que é do conhecimento geral que os estacionamentos em áreas públicas se constituem um dos grandes problemas a serem resolvidos pelo poder público. Mormente em Aracaju, por força do expressivo crescimento da frota de veículos da nossa capital, detentora da maior média de veículo habitante do Nordeste brasileiro. A presente propositura tem por objetivo beneficiar as pessoas físicas com idade igual ou superior a 60 anos e, bem assim, portadores de deficiência física, conferindo a este segmento da sociedade a isenção de pagamento de taxas de estacionamento nas áreas denominadas Zona Sul. E o Câmara em Ação de hoje vai ficando por aqui. Assista às sessões da Câmara de Vereadores ao vivo, através do site www.câmaradearacaju.com.br ou ainda pela Rádio Liberdade AM 930. Os vereadores se reúnem às segundas, quartas e quintas-feiras, das 9 ao meio-dia. Até o próximo programa. Até lá!